Ana Paula Vitorino e Guilherme de Oliveira Martins são convidados desta noite do Closing Bell. Muito boa noite aos dois. Obrigado por estarem aqui. Ana Paula, começando pelas palavras de hoje do Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, falou na vontade coletiva dos portugueses para levar a cabo estas reformas, mas depois de todo este processo da taxa social única, o Governo ainda tem capacidade para mobilizar essa vontade coletiva? O Governo está agora sob um escrutínio absoluto. O Governo agora já esgotou toda a sua margem para cometer qualquer espécie de erro. E por isso, e até por isso, julgo que o discurso do Sr. Primeiro-Ministro hoje roçou o limiar do perigoso, porque ainda assim começou a tecer algumas considerações sobre o posicionamento de alguns empresários e de algumas associações relativamente àquilo que era a medida proposta do Governo de compensar a descida de TSU das empresas à custa dos trabalhadores. Agora, eu acho que ninguém neste momento deseja que exista uma instabilidade. Agora, só que já se percebeu que para todos os parceiros sociais e para o povo português, essa estabilidade não pode ser conseguida à custa de todos suportarem todas as medidas e o Governo continuar a fazer aquilo que muito bem entender. E este Orçamento do Estado seria importante, então, para tentar recuperar um pouco desse capital de confiança do Executivo? Eu julgo que sim, mas ainda continuamos muito sem perceber efetivamente quais são as medidas que estão no Orçamento de Estado. Aquilo que se sabe sobre o Orçamento de Estado foi aquilo que foi sendo anunciado. Aliás, o Primeiro-Ministro disse que ainda não era a altura, que só no momento certo de entrega, e que naturalmente é com a entrega na Assembleia da República da proposta de Orçamento de Estado, é que se passariam a conhecer o conteúdo exato das medidas. Agora, o que se sabe é que ontem, por exemplo, o Conselho Económico e Social reuniu e que o seu parecer, pelo menos de acordo com aquilo que foram as afirmações de vários membros, a começar pelo Presidente, pelo Dr. Silva Peneda, são altamente críticas relativamente àquilo que é o Orçamento de Estado, nomeadamente em termos das projeções que são feitas, quanto por exemplo, à recessão e à taxa do desemprego, mas também relativamente ao rumo, relativamente àquilo que são as políticas e as medidas para fomentar um crescimento económico e alguma justiça social. Portanto, com este parecer, com estas críticas tão marcadas àquilo que são as grandes opções do plano e com o desconhecimento, mas com o pouco que já sabemos sobre o Orçamento de Estado, não me parece que exista aqui uma tendência para essa tal paz social que nós percebemos e que já estamos muito no limiar daquilo que... Voltamos um pouco à manifestação do dia 15. O dia 15 foi já um cartão vermelho. A partir daqui não passam, não é? E Guilherme, olhando para o impacto económico, o recuo na TSU não terá grande significado, tendo em conta as medidas que vão ser apresentadas em alternativa àquilo que se espera que seja a atividade económica para 2013? A atividade económica, as medidas que são tomadas, se são medidas fiscais, implicam uma maior recessão, isto é, traduzem-se em mais desemprego. Mas há aqui uma questão muito importante, é que quando nós olhamos para o Governo na sua composição e para o Ministro das Finanças, eu cada vez que hoje vejo o Ministro das Finanças, pergunto-me quem é que manda neste Governo. Porque na realidade o Ministro das Finanças sempre se apresentou como um técnico, e na realidade é um técnico, e está à espera que os ditos políticos, entre aspas, do Governo, deem ordens com um mandato num outro sentido, e continua a trabalhar com o mandato antigo de consolidação do lado da receita e do lado da despesa, sem perceber que há um Primeiro-Ministro que tem de estar seriamente preocupado com duas frentes. Em primeiro lugar, a frente da concertação social e, em segundo, a frente de procura de um consenso político no Parlamento. E só depois de tratar destas frentes é que provavelmente o Ministro das Finanças criou uma ideia na cabeça que provavelmente esse mandato estará alterado e deixará de assumir a função de técnico e aguardará para ser político. Nós, quando olhamos para a Europa,
verificamos que todos os ministros das Finanças que compõem os governos são maioritariamente políticos, não são técnicos. E precisamente por uma razão. É que, de facto, um ministro das Finanças político consegue mudar de direção e consegue ter flexibilidade. Um ministro das Finanças que é técnico e que tem um mandato estritamente monetarista não consegue. Está desligado daquilo que é a realidade do país. Está à espera. É uma coisa assustadora nesse sentido, porque está à espera de um sinal por parte do governo, por parte do Primeiro-Ministro, neste caso concreto, que, no fundo, o Ministro das Finanças é a segunda figura mais importante do governo, e está à espera de um sinal de mudança, que não existe. E daí, a minha interpretação é que, de facto, esta incerteza e esta discussão durante esta semana de qual é que será o alcance destas medidas, traduz precisamente isso. O Ministro das Finanças anda a estudar, como sempre fez, e bem, nesse sentido, anda a estudar as várias implicações, mas não podem ainda fazer nada, porque o Primeiro-Ministro ainda não definiu o que Mas esse sinal de mudança tem de vir do Primeiro-Ministro ou tem de vir, neste caso, da Troika? Eu acho que... Mal de nós, quando o sinal de mudança em Portugal tiver que vir necessariamente da Troika, do exterior. Não. Vamos lá ver, isso contraria tudo o que é um Estado de Direito e um Estado soberano. Ou seja, nós estamos sujeitos a um memorando de entendimento, mas não perdemos parte da nossa autonomia, mas não perdemos a nossa soberania. Exatamente. Não, vamos lá ver se nós nos entendemos. Sim. Aliás, complementando as palavras do Guilherme, aqui o que me parece preocupante é que o senhor Ministro das Finanças está à espera das tais orientações porque está um pouco órfão de orientações. Perdido. Completamente perdido. Exatamente, porque ele era um bom aluno. E executava quase ipsis verbis aquilo que pensava ser as orientações da Alemanha e muito naquela escola do BCE, enfim, é a escola dele, do percurso dele. Como a receita já falhou, o modelo já falhou e está a falhar em toda a zona euro, em todos os países com dificuldades, já não tem esse input externo. E, portanto, eu digo exatamente a mesma coisa que o Guilherme. Ou seja, o Sr. Ministro das Finanças precisa de orientação política. Mas isto tem a ver com uma outra tese de quem governa os países não têm que ser políticos, que agora, enfim, em momentos de crise e nas grandes crises europeias... Emergiram os governos com muitos maus resultados. Com péssimos resultados. Aliás, é a demonstração. Exatamente, e põe em causa a própria democracia, que se baseia na legitimidade democrática que é conferida aos políticos pelo povo em função de determinados programas. E como esta legitimidade conferida pelas eleições com base num determinado programa já não existe, porque o programa que está a ser implementado não tem nada a ver com o programa eleitoral e com o programa de governo, como a receita europeia falhou, como o povo está na rua a dizer assim não queremos, de facto existe aqui um certo vazio de legitimidade que, apesar de tudo, não pode continuar. Ou seja... Sim. E há aqui também uma questão também muito importante. É que, apesar de o Ministro das Finanças estar, enfim, perdido à espera de orientações, porque perdeu a legitimidade de falar diretamente com a UFMI, com o BCE, com a Comissão, porque tinha esse mandato, que o perdeu, nitidamente, porque temos o Primeiro-Ministro a tentar voltar para o interior. E eu penso que o Ministro das Finanças ainda não olhou para um aspecto muito importante. É que, de facto, estas mudanças fiscais que nós, enfim, que serão expectáveis do ponto de vista da consolidação para 2013, têm um guião muito importante que o Governo ainda não atentou, que é, de facto, a recente jurisprudência do Tribunal Constitucional, que constitui o guião. Está lá tudo, eu não sei, eu acho que o Governo ainda não leu verdadeiramente as recentes orientações da jurisprudência, nomeadamente aquele acórdão, não leu ainda com atenção, porque está lá tudo. Eu não percebo o que é que estarão à espera, ainda estarão a inventar. Mas o Governo, seguindo esta linha que está a seguir, arriscamos a que daqui a alguns meses o Tribunal Constitucional se volte a pronunciar dizendo que assim também não pode ser? Receio que sim. Se não seguir esse guião, quer dizer, eu não estou a olhar para uma bola de cristal. Eu não gostaria de lhe chamar guião.
concordo com o raciocínio, mas sugeria que não chamássemos guião, porque no dia em que fosse o Tribunal Constitucional a dar orientações ao Governo, também haveria aqui uma inversão. É a separação de poderes. Exatamente. E, aliás, o Tribunal Constitucional também foi muito criticado por alguns setores por isto ter sido considerado uma ingerência. Sim, e os 17 deputados que pediram a fiscalização sucessiva, também foi, nos quais eu me incluo, também foram muito, tiveram um papel importante. Também foram muito criticados, mas o que é facto é que naquelas alturas em que, independentemente do que aquilo que todos possam achar, nós temos que agir de acordo com a nossa consciência e na defesa daquilo que nós consideramos os interesses do país e da população. Agora, eu acho mais grave que isso. Eu acho que o que se passará aqui em Portugal daqui a uns meses não é indiferente ao que se passará na Europa daqui a uns meses. E ninguém sabe o que é que se vai passar na Europa daqui a uns meses. Nem daqui a semanas, quanto mais meses. Nem daqui a semanas, infelizmente, quanto mais meses. Aquilo que se está a passar em Espanha, enfim, e vamos começar por Espanha, que é um pouco... nos estão mais próximos e, acima de tudo, também é a quarta economia da zona euro. Portanto, não é assim uma economia... Já estamos a falar de outra dimensão. Já. Mas isto é tudo, no fundo, um reflexo. E voltamos sempre ao mesmo, porque nós estamos sempre aqui nesta bipolaridade entre olhar a folha e olhar a floresta, não é? Mas voltamos sempre ao mesmo. O que nós estamos a passar agora nestes países, quer em Espanha, em Portugal, Grécia, em todos estes países, e mesmo no resto da zona euro. E há que não esquecer que a zona euro está em recessão, que até mesmo a Alemanha está com um crescimento... Enfim, negativo. É a expressão utilizada, crescimento negativo. Exatamente. É o resultado da inação que a própria Europa teve durante há dois anos, tudo era colocado, a crise era colocada como os países periféricos que não se sabem governar sozinhos. Apenas o resultado do descontrole das contas públicas. Exatamente. São os países periféricos, os do Sul, não podíamos dizer que eram todos do Sul, porque havia um que não era do Sul, mas não se sabem governar sozinhos. Só este ano é que se começa a falar da necessidade de haver uma intervenção integrada da União Europeia. Mas o que é facto é que, apesar desta intenção, nada foi feito em termos de harmonização fiscal, nada foi feito em termos do crescimento, de medidas para o crescimento. Enfim, há assim umas medidas assim genéricas, as 2020, que são assim, mas são muito, muito genéricas, ou seja, nada é feito no sentido de efetivamente até atuar sobre a especulação na zona euro. E mesmo a afirmação de Mário Draghi, dizer, tudo farei para defender a zona euro, há umas semanas atrás está-se a diluir, porque efetivamente não existe nenhuma medida em concreto para a atuação sobre os mercados como era previsto. E o resultado é precisamente o inverso, ou seja, ao contrário de unir todas estas incertezas e todos estes adiamentos de decisões, desune. E, portanto, o sinal interessante em Espanha, precisamente esta, que não é concretizável, mas a ideia da independência da Catalunha, não é? Que é um sinal. Não será concretizável, mas... Mas o problema é que não é só na Catalunha. Mas esses sinais, os líderes europeus já terão percebido que a fadiga da austeridade está, por esta altura, instalada? Sim, há aqui uma análise que tem de ser feita e que só conseguimos fazer com algum distanciamento. É que, na realidade, isto não é uma crise orçamental, nem uma crise orçamental de cada um dos Estados. É uma crise da balança de pagamentos. E esta crise da balança de pagamentos significa que há uma interpenetração entre os vários Estados e uma interdependência, e a Alemanha sente isso, com um medicamento, com uma solução, um paliativo que não é dirigido à balança de pagamentos, mas sim à crise orçamental de cada um dos Estados. Se quando nós olhamos para, enfim, em qualquer manual de macroeconomia, vemos um cardápio de 4 tipos de políticas. E então começamos pelas políticas financeiras, do lado da receita e despesa, que é a mais óbvia, depois passamos para a política monetária, depois passamos para a dita intervenção direta, a chamada intervenção direta do Estado, pela gestão direta das empresas, e acabamos na dita reformas estruturais. Quando nós olhamos para os vários Estados, Portugal, Itália, Espanha, Grécia mesmo, no seu início, Irlanda, os vários governantes tentaram
esgotar o cardápio. Mesmo no caso português, esta ideia da taxa social única, esta ideia mirabolante e simétrica da taxa social única corporizava aquilo que se chamava a reforma estrutural. Ou seja, esgotaram todas as políticas e agora... E uma tentativa voltam ao início. Não, mas agora voltam ao início. Portanto, esgotaram o cardápio. Porque isto não há bolas de cristal. No exercício de políticas financeiras e orçamentárias não há uma bola de cristal. Há instrumentos que estão disponíveis. Uma vez esgotados os instrumentos, há que repensar. Há que ver, há que unir. Os Estados não bastam por si. Mas o que está a acontecer aqui é insistir na mesma receita? Estão a insistir. Voltaram ao início. Mas em Espanha a situação é muito mais complicada porque existe aqui um cocktail explosivo. Existe uma manifesta inépcia por parte do governo. Que, enfim, mesmo com o reforço das medidas orçamentárias. Exatamente, mas uma inépcia total por parte do governo, uma instabilidade social muito para além daquela que se verifica em Portugal e agora, de facto, até mesmo está a ser posto em causa o Estado espanhol. O Estado espanhol, porque com as eleições na Galícia e no País Basco agora em 21 de outubro e com as eleições que vão existir na Catalunha, estamos aqui, de alguma forma, se não forem tomadas medidas, nomeadamente intervenção do BCE nos mercados secundários e tudo isso, o que acontece é que nós vamos ter aqui, provavelmente, um movimento secessionista perigosíssimo relativamente em Espanha, que pode contaminar a Itália, porque a relação Catalunha ou as regiões mais ricas de Espanha com o resto de Espanha é a mesma relação que existe entre o norte da Itália e o resto da Itália. E, portanto, é a transposição já, é a contaminação dentro dos próprios Estados-membros, o replicar daquilo que existe relativamente ao resto da Europa. O resto da Europa, na Europa, o que é que nós temos? Temos os países ricos a dizer que não temos nada que sustentar os países pobres, os países que estão em dificuldades, porque são mal comportados. A expressão utilizada são as loucuras sulistas, não é? Pronto. Temos aquele problema de nem todos somos do Sul. Mas, enfim. Os irlandeses já foram promovidos. Pronto, mas já foram promovidos. Bem dito, promovidos a malta do Sul. Mas o problema é que são as próprias regiões mais ricas dentro dos países a dizer que nós não temos que suportar mais medidas de austeridade por causa das regiões mais pobres, que são elas próprias mal comportadas. Ou seja, quebra-se aqui o princípio da solidariedade dentro de cada Estado-membro, tal como está quebrado o princípio da solidariedade entre Estados-membros na Europa. Agora, eu acho que a única solução é um pouco, mesmo correndo o risco de ser repetitiva tudo isso, é dizer, é bom que a Europa acabe, deixe de andar de cimeira histórica em cimeira histórica, foram todas históricas no último ano, não é? E comece, de facto, a pensar qual é o papel que a Europa tem que ter, qual é o papel do BCE no fim do acabar com a especulação na zona euro. Emitir moeda. Tem que haver aqui uma intervenção. Vai ter de emitir moeda. Tem que haver aqui uma intervenção direta. Mas na questão do BCE, Mário Draghi diz que faz tudo, sim, mas mas faz dizem todos. Com Dizem todos. Aliás, ou seja, a Espanha tem de se sujeitar. Deixe-me dar uma nota de humor, mas há um programa fantástico do Ricardo Araújo Pereira, que é a Mexórdia de Temáticas na Comercial, que também diz que também podemos começar a exportar canja, não é? Bom, mas é assim, porque isto já caiu no ridículo. Acabem com as cimeiras históricas, acabem com as declarações pomposas e façam qualquer coisa. Quando os especuladores deixarem de ganhar dinheiro porque andam a vender a dívida no mercado português, no mercado secundário, a 10%, quando começarem a perder dinheiro por fazerem isso, acabou-se a especulação, porque, como dizia o Guilherme muito bem, vamos lá ver como é que estamos de balança. Não é? O problema é esse, é um equívoco. Há um equívoco. Há aqui um equívoco. E, portanto, ao acabar-se com a especulação, acabam-se com boa parte dos problemas com as tais crises das dívidas soberanas e começam a estar em causa exatamente como é que se reestrutura a economia dos países e passa a haver crescimento sem haver esse sufoco de estarmos todos aqui vítimas da especulação. E, portanto, Mas isto não é um pouco mudar as regras do jogo a meio do jogo? Não é mudar as regras do jogo a meio do jogo. Não é mudar as regras a meio do jogo. É que a história repete-se.
A história repete-se. É que a zona euro utiliza o mesmo esqueleto daquilo que nós conhecemos como o sistema padrão euro ou Bretton Woods. É exatamente o mesmo esqueleto, só que com duas grandes diferenças. É que, reportando ao último Bretton Woods, em que tínhamos uma paridade de dólar-ouro, os problemas na balança de pagamentos da paridade, pela garantia da paridade dólar-ouro, era pelo recurso ao FMI ou pelo recurso à mudança das taxas de câmbio. Ora, o que acontece na zona euro é que as taxas de câmbio estão fixas, estão presas em 1999. O recurso ao FMI só em condições individuais e excepcionais, com o lavar das mãos por parte dos Estados mais ricos. Os Estados mais ricos que têm, e a Alemanha em concreto, o que aconteceu é que nos últimos 10 anos a Alemanha tem vindo a crescer os custos do trabalho. E agora utiliza este instrumento como alternativo à falta de mudança da taxa de câmbio e falta de intervenção do FMI, que agora tornou-se um mito, que é a chamada desvalorização salarial. Só que não nos podemos esquecer que não temos só os salários, não temos só o fator trabalho. Não temos é a mesma coisa que fazer uma desvalorização cambial. Não é o mesmo que fazer uma desvalorização cambial. Alguns teóricos dizem que é igual, mas não é. Aliás, isto significa um retrocesso em mais de 30 anos no manual de macroeconomia. É que, na realidade, existiam mais instrumentos do que na realidade existem. E a desvalorização salarial concentra-se nos custos de trabalho. Nós temos o capital e temos a tecnologia, não nos podemos esquecer, são outros fatores de produção igualmente importantes. E aqui de facto, há esta confiança cega que não é sequer perceptível por parte da população. A população sente isto diretamente, mesmo que seja uma população persistente, resiliente, que aguente todas as medidas, mas não aguenta esta, que é uma medida completamente... não é tudo menos pacificadora. Agora, o BCE, nós aguardamos que, de facto, o Banco Central Europeu, mais cedo ou mais tarde, vai ter que emitir moeda, porque as medidas não convencionais, que se baseiam naquelas chamadas LTROs, que são as operações de longo termo, o próprio quantitative easing, etc., não são suficientes. Mais cedo ou mais tarde, o BCE vai ter que emitir moeda. E o efeito da emissão de moeda, quando isso suceder, os próprios Estados que tiveram em aperto, em dor total, que é essa a expressão que é utilizada, o pain, dor total, vão perceber que mais valia não ter feito nada. Mais valia não ter feito. Porque o efeito de uma emissão de moeda tem isso. Tem o efeito da desvalorização da moeda e que, já com a perda resultante desta desvalorização salarial, mesmo que seja por via fiscal, por via dos impostos sobre o rendimento, já não estou a falar dos efeitos redistributivos dos milionários e etc., que isso é uma situação pontual, vai agravar ainda a situação. Ou seja, o BCE vai agir e provavelmente vai agir tarde demais. É essa a questão. Mas isso é o costume, não é? É o costume, mas eu esta semana li um livro muito interessante que se chama Até ao Fim, do Ian Kershaw, e que retrata entre 1944 e 1945 a destruição da Alemanha. E é muito curioso quando nós percebemos como é que é possível, entre 44, a data do atentado do Hitler, e maio de 45, como é que os alemães nunca se renderam. A Alemanha foi inteiramente destruída até à última aldeia. É sintomático, dá para perceber como é que são os alemães. Os alemães, nesta situação, nós conseguimos perceber, provavelmente vão deixar... Não vão mudar de ideia rapidamente. Não vão mudar de ideia rapidamente e vão deixar até à destruição da última pedra. O que o resto da Europa pode ser devastador. Não é uma mensagem muito animadora para terminarmos esta conversa, mas infelizmente chegou ao fim o nosso tempo. Deixe-me só dar uma notazinha de uma coisa, que hoje é o Dia Mundial do Mar. Sabe? E nós temos, das zonas económicas exclusivas maiores da Europa, nós e a Noruega, e de facto temos um processo para aumentar a nossa plataforma continental. E o que é curioso é que, sendo o mar um recurso, obviamente, que tem que ser explorado em termos de Portugal e tem que ser explorado para além daquilo que são as atividades económicas de elevado valor acrescentado, como são as atividades portuárias, e também deixe-me só fazer uma nota também sobre isso, atividades portuárias, o turismo, as próprias pescas, enfim, tudo isso. É curioso como é que o Governo, num tempo em que
está com tantas dificuldades de apostar no crescimento, nem sequer fez uma referência relativamente a essa matéria. Aliás, nem se percebe como é que nós estamos com uma greve portuária, como não há memória em Portugal, sem que se veja uma ação determinada e decisiva por parte do Governo nesta matéria. Portugal temos os recursos que temos, só que podemos mais que duplicar os nossos recursos se pensarmos que na nossa plataforma marítima, chama-se continental, mas plataforma marítima, e julgo que não podia deixar de ter esta nota no Dia Mundial do Mar. E pode ser, de facto, uma das saídas para a crise. Ana Paula Vitorino, com certeza. Guilherme de Oliveira Martins, muito obrigado pela presença neste Closing Bell.